Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma pequena história de que logo depois da minha formatura, quando eu comecei a atuar como nutricionista, eu comecei a me deparar com algumas dificuldades de atendimento, de acompanhamento de pacientes, porque parecia que muitas coisas que eu tinha estudado na faculdade não faziam sentido na hora ali da prática. E aí eu comecei a perceber que nem tudo que a gente estuda funciona para todo mundo, porque nós somos diferentes. E aí, como eu sou muito curiosa, eu comecei a pesquisar mais. Falei, não, deve ter algum curso aqui que explica um pouquinho mais sobre isso. E minha dificuldade maior de atendimento era em relação ao metabolismo e digestão das pessoas. E aí, nessa busca por mais conhecimento, eu acabei descobrindo o Ayurveda. Você já ouviu falar no Ayurveda? A Ayurveda é a medicina tradicional da Índia. Ela é datada como a medicina mais antiga do mundo. Os registros mostram que surgiu 7.000 anos antes de Cristo, depois dela veio a medicina tradicional chinesa, então é realmente algo muito tradicional e que traz algumas respostas muito interessantes para a gente. Eu brinco que a Ayurveda veio tapando os buraquinhos de conhecimento que faltava para a nossa medicina moderna, né? Para a nossa medicina ocidental. Claro que ele não é muito bem visto diante da nossa medicina, porque são técnicas um pouco mais antigas, tem a fama de ser mais natureba, né? Então usa mais alimentação, chás, temperos, estilos de vida. Mas é muito interessante que as pesquisas modernas, elas trazem informações que eram ditas no Ayurveda, há 7.000 anos antes de Cristo. É muito assim, estranho, inclusive. Às vezes eu pego pesquisas modernas que falam, que trazem algumas informações que já tem registro na Ayurveda. Você para e fala, meu Deus, como assim o povo acha que está descobrindo isso e já tinha esse registro antigo? Então é muito bacana essa visão da Ayurveda e eu gostaria de apresentá-la a vocês, para que vocês saibam um pouquinho mais do outro lado, né? Porque tudo tem dois lados, então a gente tem a nossa medicina ocidental que ela é curativa e tem as medicinas orientais que são mais tradicionais e preventivas. E aí, quando a gente entende um pouquinho mais desse outro lado, a gente amplia a nossa compreensão sobre nós mesmos, sobre o funcionamento do nosso corpo e sobre as crianças que vocês têm aí, para que vocês saibam um pouquinho mais sobre o funcionamento delas em vários sentidos. Então, eu vou tentar compartilhar a página aqui para a gente acompanhar. Ayurveda, então, significa, Ayus significa vida e Veda significa conhecimento. Então, é o conhecimento da vida, né? Ele é um estilo, ele é trazido assim há muito tempo como um estilo de vida, uma forma de convívio em harmonia com a natureza, e a saúde, dentro da visão da Ayurveda, significa o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. E a gente sabe que a saúde é muito mais do que a ausência de doença. Inclusive, em vários momentos da vida, a gente passa por situações de não estar bem, né? Você sente que não está bem, mas você não tem um diagnóstico. Muitas vezes você faz até exames, imagens e tudo que é vasculha, de tudo quanto é jeito, não descobre nada, e você fica com aquela sensação, poxa, mas eu não tô bem, eu não sou assim, o que que tá acontecendo comigo, né? E o Ayurveda traz um pouquinho mais sobre isso. Então, o objetivo maior da Ayurveda é uma frase que eu acho muito linda, que é que todos os seres sejam felizes e tenham a paz. Porque realmente é uma sabedoria, é uma ciência de cura, de prevenção e de longevidade. Então, o objetivo é que a gente se conheça mais, que a gente saiba se regular, que a gente seja feliz, que a gente esteja em paz com aquilo que a gente verdadeiramente é. Então, é não querer ser diferente, é aceitar como que você é e melhorar dentro do que você é. Porque, na verdade, uma das maiores insatisfações é quando a gente quer mudar aquilo que é natural no nosso corpo ou na nossa vida, né? E aí, deixa eu passar aqui. A base do Ayurveda, então, é esses 5 grandes elementos. O Ayurveda acredita, né, traz essa referência de que tudo que existe no mundo é formado desses 5 elementos.
que é o éter, a terra, o fogo, o ar e a água. São os elementos, assim, que se a gente encontra história, né, lá da época das cavernas, ou se a gente estuda sistema solar, Via Láctea, a gente vê que realmente tudo é formado desses elementos. Então, a água, obviamente, nós temos muita água no mundo e nós temos muita água no nosso corpo, né? Todos os líquidos, todos os fluidos têm água. O ar que está aqui, que a gente respira e que o nosso corpo precisa, né? A premissa básica para a vida humana é oxigênio e glicose. O fogo, que dentro da natureza a gente sabe que foi o que evoluiu a nossa espécie, né? Graças ao fogo, graças a cozinhar os alimentos, a gente conseguiu ter uma evolução intelectual. E o fogo dentro do nosso corpo, ele vai representar o metabolismo, a energia, a digestão, aquelas coisas que precisam ser transformadas. A terra, que é onde nós estamos, né? E a terra dentro do nosso corpo, ela representa as construções, então, os tecidos, o cabelo, o corpo, aquilo que pesa, aquilo que constitui de fato a gente. E o éter, que é o espaço. O éter é tipo onde a gente está, esse espaço que a gente está aqui, que no nosso corpo corresponde às cavidades. Então, eu brinco que são os buracos, né? A cavidade da boca, do nariz, do ouvido, a cavidade abdominal. Então, eles trazem que a gente é constituído desses 5 elementos. Não é nada esotérico, não tem nada a ver com signos e com alguma coisa desse estilo. É realmente uma parte mais física da nossa constituição e que é corroborada, inclusive, com os estudos modernos, porque, por exemplo, quando a gente vai avaliar um defunto ou ter que fazer alguma análise, a gente busca elementos físicos, a gente busca o carbono 14, a gente busca essas evidências que não são sutis, que são físicas mesmo. Então, esses 5 elementos, eles seriam a nossa constituição. E aí, dentro da visão da Ayurveda, todos nós temos os 5 elementos, mas a gente, de acordo com o perfil de cada um, com o biotipo de cada um, a gente vai ter mais de um ou outro elemento, que aí é onde a gente chega nos famosos doshas. Não sei se vocês já ouviram falar em dosha, mas os doshas, eles correspondem aos biotipos. Então, a gente tem 3 doshas, o vata, o pitta e o kapha. Como que funciona esses doshas dentro do nosso corpo? A gente é tipo um código genético. A gente nasce com os 3 numa proporção. Então vamos supor que você nasceu aqui Pitta, Vata e Kapha. Com mais Pitta, menos Vata e um pouquinho menos de Kapha. Essa é a sua constituição original. Ao longo da vida você pode ir mudando. Você pode diminuir o Pitta, aumentar mais o Kapha, ou diminuir o Kapha e o Pitta e aumentar mais o Vata. E aí, na visão da Ayurveda, quando a gente sai dessa nossa constituição original, quando a gente se afasta muito daquilo que a gente é, daquilo que a gente nasceu, a gente entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele pode ser físico, ele pode ser mental, ele pode ser emocional, e é aquilo que eu estava falando, né? Da gente realmente ser aquilo que a gente é. E esses doshas, eles também vão trazer os desequilíbrios que podem ser melhorados. Então, por exemplo, se eu tenho muito pita e o meu pita aumenta mais ainda, eu vou ter prejuízos na minha saúde física, mental e emocional. E aí, o objetivo é a gente se reconhecer, a gente reconhecer principalmente onde estão os nossos desequilíbrios, para a gente conseguir ajustando isso. E mais do que isso, quando a gente olha as crianças aí, que não vão ter muito desequilíbrio, porque são novinhas, a gente entender o motivo daquele comportamento, daquela fome, daquele funcionamento do intestino e a gente saber onde agir. Então, assim, o vata, ele é formado de éter e ar, o pita de fogo e água e o kapha de ar, de terra e água. Essa seria a constituição, mas eu vou mostrar aqui para vocês, fica um pouquinho mais fácil da gente ver, que seriam esses biotipos mesmo, né? Aqui na nossa medicina ocidental, a gente tem o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, que são os mais magrinhos, os medianos e os mais curvilíneos. E aí eu gosto muito dessa imagem aqui que mostra uma pessoa, 2 pessoas, né? Um homem e uma mulher, e eu brinco muito com os pacientes perguntando qual deles é magro. Na sua opinião aí, qual dos 3 é magro? Muita gente me responde
do Vata, do Pitta, quase ninguém responde sobre o Kapha. Mas aí a pergunta é, qual deles é gordo? Tem o formato gordo? Se a gente analisar, nenhum, né? Na verdade, o que a gente tem são constituições diferentes de corpo. A gente tem os mais longilíneos, que são aqueles compridinhos e magrelos, os medianos, que tendem a ser mais musculosinhos, mais socadinhos, e os curvilíneos, que têm mais curva, que têm mais carne, mas não necessariamente são gordos. E aí a gente já abre para uma reflexão de como a sociedade cobra um corpo perfeito, um padrão ideal, que não existe, porque nós somos diferentes. E isso, inclusive, vale para os pequenos aí em casa. Por quê? Nossa, seu bebê é tão gordinho. Nossa, seu bebê é tão magrinho. O fulaninho de tal tem um bebê que é não sei como. Então, gente, se livrem desse peso de comparações. Por quê? Vocês vão entender que cada bebê é diferente, assim como cada indivíduo é diferente. Vão ter os bebês magrinhos, vão ter os bebês socadinhos, vão ter os bebês gorduchinhos, e tá tudo bem. Você, família, você, mãe, você, pai, não tá fazendo nada de errado. É o biotipo que a criança nasceu. Claro que eu tô falando de situações sem desequilíbrio, né? Mas assim, não tem como a gente tentar mudar a Constituição. Então, o que acontece muito, os bebês gordinhos são os mais fofinhos, né? Todo mundo fala, ai, que lindo, eu também queria um bebê gordinho. Mas os que são mais longilíneos, que são mais magrelinhos, que são os pequenininhos, a família sofre muito, quer dar mais comida, acha que está fazendo alguma coisa de errado porque não tem um bebê gorducho. E não tem nada a ver, gente, é o biotipo da criança. E esse biotipo, ele vai afetar o apetite, ele vai afetar a digestão, ele vai afetar várias coisas, porque é o jeitinho que aquele corpo funciona. E aí eu gosto muito de comparar os biotipos, né, do Ayurveda ou da medicina ocidental daqui, o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, com os animais. Então, por exemplo, o vata, eu brinco que o vata é tipo a galinha ou um passarinho que passa o dia inteiro ciscando, beliscando e é sempre magrinho. Então, os vatas, eles são realmente aquelas pessoas mais sequinhas, mais longilíneas, mais magrinhas, que geralmente têm os ossos aparentes, que tem uma fome fraca, então não é aquela pessoa que morre de fome, que come muito, mas é uma fome muito constante. Então, o vata é o que adora beliscar. São aquelas pessoas que passam o dia inteiro beliscando, comendo alguma coisinha e não engordam. E o metabolismo desses vatas é muito acelerado, porque eles têm muito ar, muito éter. Então, eles, tipo, queimam rápido do que eles comem, eles absorvem só um pouquinho e aí eles continuam magros. Os pitas é o metabolismo mais parecido com o cavalo ou o leão aí da foto. Eu brinco que o cavalo, ele só come pasto e é todo musculoso, né? Todo fortão. Então, os pitas são aqueles que são geralmente medianos, que eles nem engordam muito, nem emagrecem muito. Faz um belisco de exercício e já está saltando o músculo, já está aparecendo a definição muscular. Porque os pitas, eles têm realmente um metabolismo mais forte, vamos dizer assim, são pessoas que têm fome forte na hora certa, que têm sono, que ficam mal-humoradas, se estão com fome, se estão com sono, que têm uma digestão muito boa, aquele povo que pode comer quase pedra, que consegue digerir, e geralmente eles são mais musculosos porque têm uma capacidade de absorção um pouquinho maior. E os cafas não fiquem bravos, quem for cafa por aí, os cafas eles têm um metabolismo mais parecido com o porco ou o elefante. O porco, gente, vocês já repararam que o porquinho mesmo de verdade, aquele que come comida de verdade, ele come fruta e verdura, que é a famosa lavagem que o povo faz? E vocês já viram um porco magro, musculoso? Nunca viram, né? O porco ele sempre é arredondado, então ele sempre vai ser mais curvilíneo, assim como o cafa. O CAFA tem um metabolismo mais lento, um padrão de absorção bem aumentado. Então, o CAFA, mesmo que coma menos, ele absorve muito daquilo que ele come. E ele tem um metabolismo mais forte e resistente da natureza. Então, os CAFAs são aqueles de vida longa, que dificilmente adoecem. Eles são mais paradões, são mais na dele, mas o corpo deles é muito resistente. A gente até brinca que se acontecer alguma tragédia mundial, só os CAFAs vão sobreviver. Os
Os vata, coitado, vão morrer tudo de fome, que são muito magrelinhos. Os pita vão morrer estressado, infartado, porque os pitas são muito nervosos. E os kafas, que são paz e amor, que têm um metabolismo mais lento, ficam lá de boa, tem reserva, não se estressam. Mas brincadeiras à parte, isso aqui dá uma pincelada aqui para vocês entenderem a diferença de metabolismo. Então, às vezes, a gente vai pegar dois adultos ou duas crianças, né, mesma idade, comem muito semelhante ou até comem a mesma coisa e um vai ter um corpo e o outro vai ter outro corpo. E aí é preciso entender que é por conta dessa diferença. Não é porque um é melhor do que o outro ou um é pior do que o outro, é porque o metabolismo é diferente mesmo, tá? E aí, vamos aprofundar agora um pouquinho na parte das crianças. Então, a gente tem as crianças Vata, Pitta e Kapha. Entendam que quando eu falo Vata, Pitta e Kapha, eu quero dizer que é o que está mais aparente, mais evidente, mais óbvio que todo mundo tem os três. O que você vai observar aí? Se sua criança tem mais Vata e mais Pitta, talvez está faltando Kapha. Se ela tem muito Kapha, muito Pitta, está faltando Vata. Então, a gente vai tentar entender isso. Como que está esse desequilíbrio? Às vezes você vai olhar e falar assim, meu Deus, essa criança que eu tenho aqui é só cafa. Então, o que que eu preciso fazer? Estimular o vata e o pitta. Eu preciso dar um up nesses outros dois para que a criança não fique tão cafa. Deu para entender? Então, assim, a gente tem os três, eles têm que estar em harmonia, meio que próximos, igual esses dedos aqui, sabe? Não pode estar um lá em cima e o outro lá embaixo. Mas aí vamos tentar identificar então a criança aí. A criança vata, elas são muito móveis, muito movimento. Então, o vata realmente ele é muito movimento. Eles gostam muito de brincar, gostam muito de conversar. Não gostam muito de rotina e disciplina, porque eles são fluidos, né? Eles gostam de tipo, liberdade, de ficar livre. São extremamente criativas, artísticas, comunicativas e adaptáveis. Então, é aquele tipo de criança que conversa com todo mundo, que gosta de falar bastante, já começa a falar logo cedo, é bem agitada, gosta de muita energia, muito movimento e tem o metabolismo mais rápido, então costuma ser mais longilínea, mais magrinha e não ganhar muito peso. A fome dessas crianças é bem variável. Se elas estiverem brincando ou distraídas, elas esquecem de comer, esquecem totalmente. Ou acontece muito de ser aquela criança que está aqui comendo e aí passa um cachorro do lado, ela olha para o cachorro, pronto, ela esquece que ela estava comendo. Então ela está aqui comendo, alguém começa a conversar, ela olha para quem está conversando, esquece completamente do que ela estava fazendo. Então é importante essa criança ter calma, ter concentração na hora de se alimentar. E é importante também que essa criança entenda que existem horas de comer, porque como é uma criança magrinha, que geralmente tem um apetite mais fraquinho, a família tende a oferecer comida o dia inteiro. Então, aquela criança que fica beliscando o dia inteiro e nunca senta e faz uma refeição. Ela dá duas garfadas ali, puf, passa para outra, né? Espera daqui meia hora alguém dá uma comida, daqui uma hora dá outra comida, e aí ela fica nesse beliscozinho o dia inteiro. Então, são crianças que precisam de rotina, são crianças que a gente já tem que, desde cedo, ir sistematizando, a hora do café, a hora do lanche, a hora do almoço, presta atenção, você já está saciada, já comeu tudo que você precisava, a gente só vai comer de novo tal horário, porque senão elas se acostumam a não saciar. Elas comem um pouquinho, fica esperando a próxima refeição, daqui a pouco eu belisco alguma coisinha e tá tudo certo. E são crianças que precisam comer comidas bem nutritivas, com mais molho. Como a capacidade de absorção delas é baixa, se elas comerem muita coisa levinha, muito tipo frutinha leve, biscoito, biscoito de polvilho, elas não absorvem quase nada. Então são crianças que precisam ter aquela carne com molho, um feijão, uma coisa, uma massa, frutas com sabor mais doce, mais mandioca, batata, milho, essas coisas com mais peso, tá? Se elas recebem muito estímulo, ficam muito agitadas, elas tendem a constipação intestinal. Então, imagina que elas têm muito ar dentro do intestino delas também, e isso impede de formar um bolo fecal certinho. Então, acaba tendo muito gases, ficando com o intestino preso, são mais ansiosas, né? Ficam mais aceleradinhas, e isso acaba afetando o sono também. Então, eu brinco que são as crianças passarinho, que come igual um passarinho, dorme igual um passarinho, tudo de pouquinho assim.
E aí o nosso papel é organizar a rotina para que essa criança não cate os efeitos negativos do Vata, sabe? Então a criança Vata, ela precisa ser muito amada, se sentir muito amada, muito segura, porque ela tem uma tendência maior a medo, a insegurança, a ansiedade. Então a família tem que transmitir muita força, muito acolhimento, muita proteção, falar mesmo para a criança, né? Você é amada, você é cuidada, você não precisa ter medo, eu tô sempre aqui. Esse tipo de afirmação que vai fazer a criança se sentir mais amparada. E incentivar a imaginação dessa criança, porque ela realmente tem muita criatividade, muita imaginação, então deixa essa imaginação fluir, não corte, não pode a criança. E como elas têm bastante sensibilidade artística, elas acabam sendo bem perceptivas, têm uma inteligência afiada, só que elas são bem dispersas, então precisa de estímulo para ir até o final das atividades. O Vata, ele costuma começar várias coisas e tem dificuldade de terminar essas coisas. E quem tem Vata, como eu, sei o tanto que é sofrido. Então é muito bacana que ela já seja incentivada desde a infância, né? Tipo, começou a fazer um trabalhinho ali, uma brincadeira, não, volta aqui, vamos terminar. Porque ela acaba perdendo interesse. O Vata, ele é multi-interesse, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai deixando as coisas em aberto. Então é importante a gente ensinar a encerrar as coisas, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre o Vata, vão perguntando. É muita informação, acho que eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas vamos seguir para as crianças Pita agora. As crianças pitas, elas são muito inteligentes, o pita ele é muito perspicaz, tem a cabeça muito boa, tem uma boa capacidade de aprendizado, de liderança, tende a ser mais racional, assim. O pita, ele gosta muito das coisas sistematizadas, o pita adora tudo organizadinho, adora tudo catalogado, ele tem uma capacidade de liderança muito grande e às vezes tem uma tendência a ser metódico ou a ser bem desconfiado. Tipo, o Pita confia nele, na opinião dele, tem um pouco de dificuldade de confiar no outro. Então a gente vê desde muito cedo a criança Pita é aquela criança meio desafiadora, sabe? Que você vai fazer alguma coisa, ela fica olhando assim, tipo, tem certeza disso? Ou que já vira líder lá, mesmo entre as crianças pequenas, ou que gosta das coisas organizadas. Dá para a gente observar desde bebê, aquele bebê que tem horário certinho para mamar, aquele bebê que tem horário certinho de fome, ele tende a ter um pouco mais de pita. São sorridentes, são animadas, são ativas, curiosas, gostam de entender o porquê da vida, então se preparem aí que quem tem criança pita vai ter que dar muita resposta de porquê ao longo da infância. São crianças que gostam muito de estudar, de aprender, mas, como eu falei algumas vezes, são metódicas. Então, a gente tem que trabalhar nos pitas a flexibilidade, para que essa criança também não seja muito rigorosa, porque eles tendem a ser muito rigorosos. Tipo, eu só vou pintar isso daqui se for da cor verde. Você fala, não, pode ser da cor azul. Não, eu só quero se for verde. Então, a gente tem que ir trabalhando desde cedo essa flexibilidade, porque na vida a gente precisa de flexibilidade, porque na vida os pitas vão ver que eles não têm sempre razão, que eles têm que viver em sociedade, né? Sobre a fome, é uma fome intensa, em hora certa, e costuma ficar muito irritada se não comer ou se não dormir. Então, é aquela criança que chora, que fica de mau humor, que adultos também são assim, né? Combinamos. Possui um metabolismo muito bom, uma digestão muito boa, geralmente são calorentos, suam com facilidade, né? Sentem muito calor. A aparência muscular, a aparência corporal é mais musculosa, aquelas crianças mais durinha, mais socadinha. E a criança pita, ela precisa de uma alimentação variada, colorida, bonita, porque o pita ele é muito visão. Então, se for uma coisa muito feia, os pitas nojentinhos não vão querer comer. Ai, tá feio, não quero. E precisam ser bem hidratados, né? Que pita é muito fogo, então tem muito calor. Geralmente eles gostam muito de beber água, gostam muito de suco, de comidas mais frias, assim. Então, fruta, verdura. Se você vê que a criança está mais nervosa, mais irritada, não dá coisa muito quente, dá coisa mais fria, não deixa essa criança passar calor, bota para tomar um banho, para ir acalmando.
E os pitas, eles são bem competitivos e reativos. Então, aquela pita ama esporte, mas é aquele brigãozinho da escola também, sabe? Que qualquer coisa briga e é competitivo. E aí a gente tem que colocar para fazer esporte, tem que colocar para ser competitivo, tem que colocar para aprender a perder. Só que o Pita é a criança que, assim, na minha visão, que mais precisa trabalhar prática devocional, prática espiritual, solidariedade, porque como eles são meio cheinhos de razão, a gente precisa ir baixando um pouco a bola, sabe? Trabalhando essa flexibilidade, ensinando a olhar para os outros, aprendendo a lidar com frustrações. E uma outra coisa que ajuda muito é exercício na água. Então, os pitas se acalmam muito com natação, com esse tipo de exercício, tá? Vamos seguindo para o CAFA. As crianças CAF, então, são aquelas crianças que são mais fofinhas, né? Que desde bebê são mais gorduchinhas, mais curvilíneas, têm uma capacidade muito boa de absorção. E as crianças dessa constituição, elas são muito amorosas, são crianças extremamente carinhosas, gostam muito de ficar com quem eles confiam, têm um lado sentimental e emocional bem aumentado, são bem apegadas. Em relação à fome, não costumam ter uma fome muito forte, mas amam comer. Eu falo que o CAF é o boca boa, que qualquer hora que se oferecer comida, ele come, feliz da vida, se tiver com fome ou não. E são crianças que amam, amam, amam carboidrato. Os bebezinhos CAF, eu sempre brinco, a gente vai oferecer pão, esses carboidratos, por último na vidinha deles ali da introdução alimentar, porque a partir do momento que eles comem, acabou, minha filha. Paixão eterna, amor eterno, que é muito gostoso, né, gente? Mas os cafas, eles gostam muito mesmo de comer. Tem um metabolismo mais lento, então, se tiver em desequilíbrio, vão ficar mais gordinhas, vão engordar com mais facilidade. Adoram dormir, café é bem dorminhoco, aquela criança mais calma. Não gosta muito de atividade física, são crianças mais preguiçosinhas, assim, mais lentas. Então, a gente precisa colocar desde cedo para ter uma rotina de exercício. O CAFA, ele precisa de movimento, o CAFA, ele tende a ser mais parado, então a gente precisa botar uma rotina com novidade, com movimento, com coisa para fazer, senão ele vai ficando parado, deitado na cama, morrendo de preguiça, sabe? E em desequilíbrio, essas crianças, além do sobrepeso, elas têm tendência a ter problema de sistema respiratório, doença de acúmulo, então aquelas catarreira, aquelas coisas de gripe, e tem uma propensão maior à melancolia, apego, procrastinação, os preguiçosinhos mesmo, né? E em relação a emoção do CAFA são as crianças realmente mais emotivas e mais dramáticas. Gente, é muito bonitinho. Os cafas são aqueles dramáticos, sabe? Aquela qualquer coisa, chora, faz um drama, não cai uma lágrima, mas faz aquele drama todo. E são extremamente amigos também. Os cafas são muito companheiros, são muito amigos, gostam muito de estar com pessoas, têm uma tendência de proteção, então eles gostam de cuidar dos outros, né? Gostam de ser carinhosos. Mas aí o que que acontece? Em relação ao estudo, são um pouquinho devagar, né? Então tem que ter estímulo, tem que colocar para estudar, para fazer as coisas, para fazer exercício, porque o ritmozinho deles é mais lento. E os cafas, eles amam também conforto e luxo. Então, é o biotipo que, desde cedo, assim, já manifesta preferência por coisas muito confortáveis, muito luxuosas, de muito bom gosto. Eu falo que já tem que ensinar os hábitos econômicos desde cedo, porque senão é aquela criança que vai te dar um trabalhinho, sabe? De querer sempre tudo do bom e do melhor. E como são muito carinhosas, os pais tendem a se derreter um pouquinho com os cafas. Então, a sugestão é de ter um pouquinho de firmeza, né? Colocar para movimentar, colocar para fazer mudança, observar bem o drama, né? Até que ponto é verdade, até que ponto está sendo um pouquinho dramático, para que essa criança tenha mais movimento. Então, o Vata, ele precisa, resumindo aqui, deixa eu parar de compartilhar. O Vata ele precisa de mais rotina, porque o Vata é muito solto. O Pitta precisa de mais flexibilidade, porque o Pitta é muito rígido. E o Kapha precisa de mais movimento, porque ele é muito paradão.
tá? E aí, mais detalhes, se você tiver curiosidade, se você quiser saber mais, dá uma pesquisada, tem algumas coisas na internet, ou vamos conversar aqui, manda mensagem lá no grupo, mas é um tema muito bacana, eu gosto muito, porque a gente entende um pouquinho mais ali quem nós somos e com quem nós estamos convivendo também, para facilitar na hora de agir, né? Porque não adianta nada você pegar uma criança que tem o perfil Vata e tratar ela como se fosse Pita ou o contrário. Então, assim, a gente tem que saber como agir, senão vira um monte de conflito sem resultado nenhum, não é? Depois me contem se vocês gostaram e qualquer dúvida a gente vai conversando. Beijo.